Uma linda história chamada Irmã Estrela, de Alain Mabankou, ilustração de Judith Geifer. Eu tinha 10 anos naquela época. Durante a estação da seca, levantava da cama sem fazer barulho, abria a porta da nossa casa e saía para o quintal. Já não tinha mais medo de fantasma nem outras criaturas do mal que, diziam, costumavam surgir no meio da noite, assustar crianças, prendê-las e levá-las com elas para o reino das trevas. Então eu me sentava no meio do quintal e levantava bem a cabeça, porque minha mãe havia me dito que eu tinha uma irmã mais velha que morava no céu junto dos anjos. Às vezes eu esperava por meia hora, de repente via uma estrela bem pequenina que brilhava mais do que as outras. Eu observava atentamente, via mover-se, depois separar-se das outras, sorrir para mim, esconder-se por um momento entre duas nuvens e então reaparecer. Isso me divertia e eu sorria para ela também. Sabia que essa estrela era minha irmã mais velha, falecida 2 anos antes de eu nascer. Eu lhe dei um nome bonito, Irmã Estrela. Sentado no quintal, eu conversava com ela. Não sabia exatamente o que lhe dizer, mas tinha certeza de que ela adorava ouvir minhas histórias e minha voz. Eu lhes contava, por exemplo, que o papai havia trocado de moto e trabalhava com os brancos no Hotel Victoria Palace, que ele sempre trazia para casa os livros que, depois de lidos, eram jogados na lixeira do hotel. Contei à irmã Estrela que da última vez papai tinha trazido um livro estrangeiro que quase me fez chorar, O Pequeno Príncipe. Um pequeno livro do escritor e aviador Anthony de Saint-Exupéry. Li mais de 2 vezes. É a história de alguém que tinha se perdido longe, muito longe de qualquer lugar habitado. De repente, esse homem perdido se viu diante de um menino que surgiu do nada e lhe pediu para desenhar um carneiro. Senti pena do menino, que sem dúvida jamais havia visto um carneiro. Perguntei à minha irmã se ela já tinha ouvido falar desse livro lá em cima. Ela reagiu. Claro que todo mundo no céu conhecia a história do Pequeno Príncipe. Éramos nós aqui na terra que não líamos muito. Uma noite acabei confessando à minha irmã que eu me sentia como esse menino vindo de lugar nenhum e que gostaria que alguém desenhasse para mim um animalzinho bonito, um animal como o da história. Uma semana depois, no meio da noite, eu observei bem o céu e percebi que minha irmã Estrela se movia mais do que de costume. Eu diria que ela piscava, dando voltas, muito ocupada, quase nervosa. Seus gestos, no entanto, eram precisos. Jamais eu havia visto tão agitada. Ela estava desenhando alguma coisa. Era um carneiro feito só para mim. Guardei segredo. Não contei nada ao meu pai nem à minha mãe, e muito menos aos meus colegas, e principalmente não disse à minha irmã que eu já tinha visto um carneirinho em nosso bairro e que teria preferido o desenho de um animal mais exótico. Falei de outras coisas com a irmã Estrela. Até lhe contei que o tio René havia comprado uma casa na quadra 300, perto do bar Afiado Só Amanhã. Era uma casa grande de concreto porque ele tinha dinheiro, era mais rico que papai e mamãe. A casa tinha um amplo terreno, onde meu tio recebia os amigos. Quem o visitasse desfrutava de uma vista magnífica. Eu gostaria muito de morar com o tio René. Nossa casa não era de concreto, era uma cabana velha de madeira, cheia de buracos no teto. O bairro todo ria de nós. Quando chovia, a água caía na sala, caía até sobre minha cama. A minha mãe e meu pai acordavam no meio da noite com medo de que a casa ficasse completamente inundada. Por isso dormia com uma capa impermeável. Sempre que a chuva começava a gotejar na casa, meu pai prometia consertar o teto no dia seguinte, mas logo se esquecia das promessas e só voltava a lembrar dela na chuva seguinte. Roger, você tinha prometido consertar o teto! Gritava minha mãe em meio ao barulho da chuva.
Pauline, eu vou fazer isso amanhã, respondia meu pai. É o que você diz há 2 semanas. Pois é, eu vou fazer amanhã, eu prometo. Meu pai nunca consertou o teto. Preferiu me dar outra capa impermeável e um par de botas. Assim a água da chuva continuou caindo sobre mim, mas eu já estava acostumado, até dormia melhor nesses momentos. Na verdade, o tio René também queria que eu fosse morar com ele. Papai e mamãe é que não concordavam com a ideia, porque não queria ficar só naquela casa velha de madeira. E eu já me via na casa grande do tio René e dizia a mim mesma que lá eu iria brincar com os meus primos e dormir sob um teto em bom estado. Papai, que era um homem orgulhoso, ficou angustiado. E como queria que eu parasse de sonhar com a casa do meu tio, ele me disse de uma vez por todas: não quero que você vá morar com o René. Sei que sou pobre, que você quer morar na casa do seu tio, porque ele é rico, porque tem uma casa grande, mas na vida é preciso que a gente se contente com o que tem. Não é por morar numa cabana pobre que somos pobres de coração. Um dia, quando você for grande, vai compreender. À noite, depois de passar mais de 1 hora olhando para o céu, senti que meus olhos começaram a pesar. Fiquei sonolento até a hora em que a luz refletia pela irmã estrela me despertou. Compreendi então que havia ficado todo esse tempo no meio do quintal, sem conseguir ir para a cama, porque queria falar para ela sobre minha mãe. Contei das bolinhas de gude que a mamãe tinha me dado no dia do meu aniversário. Eram 12, mas perdi todas, bem rapidinho. Uns meninos mais velhos me ameaçaram dizendo que iriam tirá-las de mim à força. E como eu não queria briga, porque era magro e fraco como um pau de vira-tripa, deixei que ficassem com minhas bolinhas de gude. Minha mãe ficou nervosa e me prometeu levar ao feiticeiro do bairro. Ele me faria um amuleto para que eu ficasse mais forte que esses meninos maus, esses ladrões de bolinhas. E Amalonga, o feiticeiro que fomos visitar certa tarde, me fez comer umas raízes picantes e me deu um bracelete com um dente de víbora, cuja eficiência não se fez esperar. Quando voltei para casa, os meninos me viram chegar, olharam para o meu braço e desapareceram. Sabiam que não se pode vencer alguém que usa esse tipo de bracelete. Depois desse dia, nunca mais perdi as minhas bolinhas de gude. Minha mãe pensava muito na minha irmã. Andava sempre com a foto dela. Minha irmã viveu por pouco tempo. Talvez os maus espíritos de Moayonze, aldeia onde ela nasceu, tenham invejado sua beleza. A noite vinha cercar a minha irmãzinha e acabaram jogando feitiço na casa. E foi por isso que nossos antepassados quiseram que minha irmã fosse reencontrar Deus no céu e ficar ao lado dos outros anjos para nos proteger. Após sua morte, os meus pais deixaram a aldeia de Moayonze para morar na cidade de Ponta Negra. Quanto a mim, nasci 2 anos depois dessa desgraça, mas os bruxos da aldeia de Moayonze se vingaram mesmo assim, jogando maus espíritos no ventre da minha mãe. Nunca mais tive irmão ou irmã, fomos amaldiçoados. Com o tempo percebi que não poderia continuar guardando em segredo as conversas noturnas com a irmã Estrela. Decidi contar tudo a um colega de aula chamado Nestor. Como Nestor não acreditou em mim, eu me queixei dele e a minha irmã. Sabe, o Nestor é muito mau. Minha irmã Estrela se espantou. Por que você acha ele é mau? Ele sempre senta no fundo da sala, só para implicar com as meninas e também fica me provocando sem que eu tenha feito nada para ele. Ah, é por isso que ele é mau? Ele disse que eu sou pobre, coitado, que não tenho irmão nem irmã. Por isso, na última vez que ele disse isso, eu falei de você para ele. O que ele disse? Não acreditou. Disse que eu só falava bobagem, que não passava de um mentiroso. E disse que você não existia, porque uma noite ele ficou olhando para o céu, lá no quintal dele, e não viu você como eu vejo agora.
só viu as estrelas que todo mundo pode ver à noite. E o que você respondeu? Eu disse que você não apareceu no céu para ele nessa noite era porque eu estava cansada e dormia junto com os outros anjos. E ele acreditou? Disse que se eu continuasse a contar as mentiras, ele me puxaria pelas orelhas e ainda iria contar o meu segredo para a escola toda durante o recreio. O que você quer que eu faça para provar ao Nestor que eu existo? Quero que vá vê-lo, que apareça para ele e que fale com ele como fala comigo. Está certo. Diga ao Nestor que aparecerei sobre ele no domingo. Diga a ele que levante bem a cabeça em direção ao céu. Vai ver eu me mover e diga também que vou desenhar para ele um carneirinho. Nestor não acreditou quando lhe contei essa conversa que tive com a minha irmã Estrela. Ele riu por um bom tempo com uma risada forçada. Acho que você é meio maluco. Você não tem irmã? Sua irmã está morta, morreu há muito tempo. Ela não está morta, eu juro, Nestor. Você vai ver no domingo à noite. Levante bem a cabeça para o céu e ela vai aparecer e desenhar um carneirinho para você. No domingo à noite, Nestor, movido pela curiosidade, mesmo não acreditando, levantou da cama e olhou para o céu. Nenhuma estrela, estava tudo escuro. Mas então, quando ergueu bem alto a cabeça, viu que as nuvens escuras estavam clareando e se afastando pouco a pouco. Apenas uma estrela pequenina piscava. Estava só. Não queria ser confundida com outras estrelas para melhor convencer a Nestor. A estrela começou a se mover dando voltas. Da minha casa eu podia vê-la. Nestor observava o céu com toda atenção. Pôde então ver um carneirinho ainda mais bonito do que aquele que ela havia desenhado para mim. O que ela desenhou para ele movia a cabeça e o rabinho. O animal deu pulos por alguns minutos antes de desaparecer por completo no interior de uma nuvem que surgiu. Podia ver-se que as estrelas estavam aciumadas. Na segunda-feira, Nestor veio sentar perto de mim na sala de aula e murmurou no meu ouvido: Eu vi a sua irmã ontem à noite. Ela desenhou para mim um carneirinho bem branquinho e brilhante. Eu então sorri. Acabava de ganhar um amigo. Dias mais tarde, Nestor olhou para mim com uma expressão triste. Pediu que eu fosse com ele ao pátio da nossa escola. O que é, Nestor? Ele baixou os olhos antes de contar. Eu também tenho vontade de ver o meu irmãozinho. Ele morreu ano passado, mas eu não consigo vê-lo no céu. Por quê? Não é justo. Passei o braço sobre o ombro dele para aconselhá-lo e lhes disse: É preciso esperar um pouco. Seu irmão vai aparecer um dia ou outro, talvez. Ele ainda esteja aprendendo como se faz isso. Amanhã vou pedir para minha irmã Estrela que procure por ele. Você vai ver, em breve os dois vão aparecer juntos. Tenho certeza.